Alunos e alunas das turmas de primeiro ano da Escola Ubirajara, sou o professor Damásio e estou começando a nossa primeira aula de Geografia do ano letivo 2021. Nessa nossa aula, nós vamos tratar sobre as formas de organização da disciplina de Geografia para o ensino médio e vamos tratar sobre o objeto de estudo da geografia, que é o espaço geográfico. Na organização da disciplina de Geografia dos conteúdos de Geografia para o primeiro ano do ensino médio, a disciplina organiza uma apresentação de conteúdos em que ela vai falar sobre a epistemologia do conhecimento geográfico. O que seria isso? Seria a própria evolução da ciência, né? O conhecimento de geografia ele é muito antigo, mas ele vai ser sintetizado na forma de uma ciência apenas mais recente, né? Quando a gente tem no processo de formação do conhecimento científico moderno, o conhecimento geográfico ele vai se articular em torno de um objeto de estudo, que seria, no caso, o espaço geográfico. Todos os conhecimentos que estão relacionados com esse tema acabaram sendo agrupados no que nós chamamos de geografia. Depois que se estuda essa parte da forma de organização dos estudos da geografia, o livro, a organização da disciplina vai falar sobre os seus instrumentais, sobre a sua linguagem própria, a sua maneira particular de ver o mundo. Então, a geografia vai introduzir aos alunos do ensino médio a maneira como o conhecimento científico de geografia percebe a realidade e apresenta a sua linguagem própria. Nesse conteúdo, então, serão tratados da geografia instrumental, os movimentos da Terra, os sistemas de orientação e localização no espaço, o sistema de coordenadas geográficas, fusos horários, técnicas de representação do espaço, cartografia e suas tecnologias, projeções e escalas. Tendo terminado de apresentar essa parte dos conceitos relacionados aos instrumentos da geografia, começa-se um estudo sobre a natureza, a formação do espaço propriamente dita, pelas forças da natureza. Nesse processo se estudam 3 fenômenos que se combinam para a formação da natureza, que são os processos climáticos, edáficos e bióticos. Climáticos diz respeito ao clima, interações da atmosfera. Edáficos são todos aqueles que dão forma ao planeta, então está relacionado com a dinâmica interna do planeta Terra. E bióticos, a interação desses processos com os seres vivos, os animais, os vegetais e etc. O ser humano aparece dentro desse estudo não como um agente direto, mas como um agente que tanto pode contribuir com a transformação, como sofre impactos das ações desses processos. Nesses conteúdos irão ser tratados os processos e teorias relacionadas com a formação e a composição do planeta Terra, os estudos de geologia e as escalas do tempo geológico, os estudos de geomorfologia, a ciência que estuda a forma da superfície terrestre ou relevo e as suas estruturas, o estudo de pedologia, que diz respeito ao estudo dos solos, o estudo de climatologia, que apresenta as diferenças na atmosfera terrestre, o estudo de hidrografia, que vai apresentar um estudo sobre as águas superficiais, o estudo de biogeografia, que seria a manifestação da vida, dos seres vivos
em relação ao conjunto de fenômenos naturais que atuam na formação das paisagens e conservação dos recursos naturais e a parte de geopolítica do meio ambiente. O nosso livro didático, ele vai apresentar esses conteúdos através desse sumário, a gente pode perceber. Ao longo da distribuição dos capítulos, o nosso livro didático contempla essa proposta curricular para o primeiro ano de ensino médio. Depois, no segundo ano, se estuda a parte de geopolítica, com vários assuntos relacionados a esta lógica, e no terceiro ano se estuda a parte da geografia social. Qual é o objeto que define a ciência, como os conhecimentos como geografia? Então, cada ciência ela tem um objeto de estudo específico, ou seja, ela vai estudar algo especificamente. E no caso da geografia, o foco está no espaço geográfico. Em definição do que seria espaço geográfico, nós devemos entender que o ser humano, ao longo da sua trajetória, ele vai produzindo transformações dos elementos da natureza em uma nova realidade, que seria o espaço antrópico, antropizado, humanizado ou artificial. Esse conjunto de transformações que vai ser produzida no espaço natural vai construir o que nós chamamos de espaço geográfico. Então, em síntese, o espaço geográfico, o objeto de estudo da geografia, seria o conjunto de todos os espaços que são frutos da relação homem-natureza ou sociedade-natureza. Essa natureza, ela tem se tornado cada vez mais artificializada devido ao grande grau de desenvolvimento técnico e tecnológico que os seres humanos têm produzido ao longo da sua evolução. Então, na atualidade, os seres humanos produziram um grande avanço nas técnicas e um grande avanço nas suas tecnologias e no seu trabalho, ou seja, na sua intervenção sobre a natureza, eles produziram uma grande artificialização dos espaços. Tanto que hoje toda a superfície terrestre pode ser considerada espaço geográfico, visto que as transformações têm adquirido escala planetária. Com o processo da globalização, temos percebido que todo o planeta Terra está incluído dentro de uma lógica de planejamento. Sendo assim, toda a superfície terrestre hoje pode ser considerada espaço geográfico. Esse espaço, com grande desenvolvimento técnico, científico, ele vai surgir na forma de um novo conceito chamado de meio técnico científico informacional, que é o meio onde nós convivemos na nossa realidade hoje. Então, a superfície do planeta, ela é construída através, ou entendida através de processos que são técnicos, que são científicos e relacionados também com a dinâmica das informações, principalmente através da informática. Visando conhecer melhor as relações que empreendem as transformações na realidade, torna-se importante estudar os recorrentes conceitos do espaço ou categorias de análise da geografia. Então, dependendo do foco, dependendo do objetivo, o espaço geográfico ele vai adquirir nomenclaturas diferentes. Então, são formas diferentes de entender, de estudar o espaço, que vão determinar o que nós chamamos de categorias de análise da geografia, tá bom? E como são feitos esses estudos? Através da percepção, com os órgãos do sentido, e da reflexão crítica sobre a realidade. Quais são essas categorias de análise? Nós temos a paisagem, no campo da observação, nós temos o lugar, no campo do pertencimento, nós temos o território, no exercício do poder, e nós temos as regiões, que é um agrupamento de lugares de acordo com características que são comuns.
Também podemos desenvolver o estudo do espaço na geografia utilizando escalas diferentes, como a escala local, nacional, regional, mundial, certo? O que vai determinar é o recorte que eu vou considerar na elaboração do meu estudo. Nisso, a gente tem o conceito que vai diferenciar o que seria o espaço natural e um espaço modificado. Um espaço natural é aquele que é produzido exclusivamente pela interação dos elementos da natureza, ou seja, os processos edáficos, climáticos e bióticos. Já o meio ambiente modificado, ele vai ser produzido pela relação entre os seres humanos em sociedade sobre uma realidade natural que existia no passado. Esse ambiente modificado é o que chamamos de espaço geográfico. Na organização do nosso livro, ele vai tratar no capítulo de apresentação esses conteúdos, ele vai explicar cada uma das categorias de análise da geografia e no nosso próximo encontro a gente se aprofunda em relação a esses conhecimentos. Não deixem de fazer as atividades propostas nos formulários e na nossa próxima aula a gente vai estudar as noções de orientação e localização no espaço. Obrigado. Tchau, tchau.